Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Popular, em especial os irmãos que estão ligados no programa Falando de Jesus. É com gratidão que eu recebo essa oportunidade, já agradecendo a Deus por isso, e também nosso querido amigo Djalma, que nos convidou para mais uma vez estarmos aqui compartilhando do amor de Deus. Quero estender também os meus agradecimentos ao meu presidente, pastor Marcos Menegoni, presidente da Convenção Estadual de Madureira, aqui no Espírito Santo, presidente também do nosso campo eclesiástico de Barcelona, bem como todos os obreiros que compõem a mesa diretora. Sou grato a Deus também pela vida da minha família, de meus amigos dessa adjacência, pastor Leandro Boni, Greci Tavares, pastor Adenir e tantos outros irmãos que congregam aqui neste bairro de Taquara 1. Um grande abraço, um forte abraço deste irmão que ama vocês. A minha esposa Islene, as minhas filhas Aninha e Rafaela, que Deus também possa abençoá-las nesta hora. Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você na noite desse dia. Apesar de estarmos muito cansados, fadigados, nós ainda temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e tudo que tem nos acontecido serve somente para o crescimento, para o nosso amadurecimento e entendimento de que a volta do Senhor está muito próxima. Os sinais falam por si só e todas as coisas cooperam para que o retorno de Jesus seja breve. E por isso estamos alegres. Apesar de muitas dificuldades, estamos muito alegres, porque sabemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Não é isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero falar nessa noite. Portanto, se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia ou preste atenção na leitura que vamos fazer nessa noite, que se encontra no livro do evangelista São Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. São Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Na minha tradução, diz dessa maneira: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, em uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, entre parênteses, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia
e por toda a terra circunvizinha. Graças a Deus. Façamos uma breve oração antes de meditarmos neste texto, hora dita. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós, pela tua presença majestosa e fidedigna. Muito obrigado, ó Deus, por termos chegado até aqui, vivos, para poder meditar em tua palavra. A nossa oração é que a nossa voz alcance, pelo poder do Espírito Santo, todos os corações ouvintes nessa noite, de maneira que possam ser alimentados pela tua palavra. Que haja consolo, que haja um fortalecimento e que haja esperança para todos aqueles que nos ouvem nessa hora. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida dos irmãos, de todos aqueles que são apaixonados pela leitura bíblica. Eles são aqueles que são devotos de uma boa leitura e principalmente de leituras da palavra de Deus. É um texto bastante conhecido, compartilhado por muitos pregadores, pregados em muitas conferências. Então, talvez eu não possa extrair daqui muita novidade, porque todos já ouviram falar deste texto. No entanto, tem algumas coisas que eu queria dividir com você nessa noite. Algumas coisas que me chamam a atenção e me parecem ser muito atuais. Deixa eu tentar primeiro fazer uma explanação do que está acontecendo aqui nessa ocasião. Jesus está chegando numa cidade chamada Naim. E quando ele está percorrendo aquela cidade, aquela distância que separa da entrada da cidade, atrás da cidade, atrás desse portão, dessa porta, desse portal, atrás, antes da entrada da cidade, ou seja, para quem estava saindo dessa cidade, acontecia um evento. Acontecia um evento para quem estava chegando e um outro evento para quem estava saindo dessa cidade. Notemos que o marco desta mensagem é a entrada ou a saída dessa cidade. Então, Jesus está andando, caminhando com os seus discípulos e com Jesus em uma grande multidão. Mas antes de falarmos de Jesus, ou do que Jesus estava fazendo, ou de quem estava acompanhando ele, vamos entender o que estava acontecendo por trás das portas dessa cidade. Tinha algo acontecendo e algo não muito agradável que estava acontecendo dentro da cidade. Uma mulher, ela estava prestes a enterrar o seu filho único. Ela estava no caminho, levando o seu único filho que havia morrido. Um detalhe interessante na vida dessa mulher é que ela não era apenas a mãe de um único filho. Essa mulher era viúva, ou seja, a dor que ela estava sentindo agora era uma dor semelhante que ela havia sentido anteriormente. Ela já tinha passado por essa dor, ela já tinha passado por essa situação de deixar a pessoa em pedaços, de deixar um coração quebrado, de sentir a alma quebrada. Essa mulher, ela era uma mulher viúva. Ela já havia perdido o seu marido anteriormente e agora essa mulher está sentindo a dor da perda novamente e perdeu o seu único filho.
Eu não posso imaginar o que essa mulher está sentindo. Eu não consigo deduzir com os meus sentimentos, com a minha experiência, o que essa mulher está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza: é uma dor indescritível. É algo que não tem como mensurar. É algo que nós nunca vamos entender. Por mais que procuremos respostas, elas nunca chegarão. E se por um acaso essas respostas chegarem, essas respostas não satisfazem a necessidade daquele que perdeu alguém que ama muito. E essa mulher, ela perdeu alguém que ela ama muito. Na verdade, ela perdeu duas pessoas que ela amava demais. Era o seu marido, o provedor da casa, aquele que sustentava a casa. Era aquele que era responsável para cuidar da sua vida, te dar proteção. Era aquele que estava com ela todos os dias, trocando experiências, compartilhando das necessidades. E quem sabe também estava compartilhando dos planos futuros, dos projetos, dos ideais. Tinha traçado talvez junto dela muitos planos para o futuro. Talvez ele estivesse junto dela planejado muitas coisas, mas o destino fez com que estes sonhos, esses projetos fossem interrompidos. Porque quando a morte chega na vida de alguém, há necessidade de mudança de planos forçado. Essa mulher, ela teve que mudar toda a sua vida. Quem sabe mudar a sua rotina diária. E ela acaba agora perdendo talvez a sua única esperança, que é o seu filho, que estava vivo. Ora, nós muito bem sabemos, se as mulheres já não tinham uma expressão dentro da sociedade que viviam, agora essa mulher viúva, muito menos. Agora, pense nessa mulher viúva, sem expressão nenhuma dentro de uma sociedade, e ainda agora perdendo aquilo que ela julgava e tinha como única esperança para o seu sustento, para a sua sobrevivência, que era o seu filho. Sim, era a prática agora normal de que o seu filho, herdeiro de seu pai falecido, a sustentasse daqui por diante. Era ele que agora seria o homem da casa. Era ele que faria as vezes de seu pai. Era ele que ia cuidar dela. Era ele que ia protegê-la. Era ele que ia agora consolá-la nos momentos difíceis. Era ele que ia levar o alimento para dentro de casa. Era ele que responderia agora em nome da família, porque o seu pai já morreu. A sua mãe é viúva, portanto agora é ele que cuida dela. Mas essa figura do menino, tão importante, tão necessária nessa família, acabou que foi também agora desaparecida. Ele acabou saindo da história, foi retirado da história. A morte ceifou a vida deste menino também. É muito interessante essa história, porque essa história se repete em muitas famílias nos dias de hoje. Pessoas que já perderam a esperança, porque o que tinha, o que achava que era mais importante foi perdido no momento da sua vida. No decorrer, na trajetória de sua vida, acabou perdendo aquilo que era mais importante. Quem sabe talvez não um ente querido. Quem sabe talvez não uma pessoa que ame, mas perdeu alguma coisa que julgou ser necessário, importante. Foi perdido. Eu não sei o que você perdeu. E quem sabe até mesmo pode ser alguém que você ame. Quem sabe você perdeu o seu marido, perdeu o seu filho. Você perdeu alguém que você ama muito. E você, por causa disso, perdeu suas esperanças. Teve que mudar a rotina da sua vida. Teve que mudar toda a sua história por causa deste fato trágico, fatídico. O que eu tenho para dizer para você nessa noite é que você não perca as esperanças. Você não deve perder as suas esperanças. Embora eu não consiga mensurar a dor que você esteja sofrendo. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei que tamanho é essa dor. Mas
Eu já vi alguém bem próximo de mim perder alguém que ama muito. Então eu sei que a dor que aquela pessoa sentiu era algo que não dá para poder explicar. Eu sei que você não vai conseguir também dimensionar e nem explicar a dor que sente. Mas existe um, meu irmão. Existe um, minha irmã. Existe um, meu amigo, entre nós, que tem poder para poder consolar o teu coração e te trazer esperança nessa noite, de maneira que você erga a sua cabeça e traga de novo à tona os seus projetos, os seus planos e tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Porque se de um lado da cidade, desse portão, estava acontecendo uma cena trágica, terrível, triste, do outro lado estava acontecendo algo muito interessante. Existia uma alegria no meio de uma multidão. E essa alegria se chama Jesus Cristo de Nazaré, que está caminhando a passos largos para encontrar com a morte. E dizer para aquela mulher enlutada, sofrida e desesperançada: não chores, não chores. Ele tem poder para dizer para mim e dizer para você nessa noite para não chorarmos. Porque Ele tem em suas mãos a vida eterna. Na verdade, Ele é o único caminho, a única verdade e Ele é vida eterna para nós. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A mulher estava no meio de uma multidão onde estava celebrando a morte de alguém. Existiam ali inúmeras pessoas que naquele cortejo seguiam chorando, pranteando a morte daquele menino, daquele jovem, sabendo que a mãe dele já era viúva, sofrendo já a morte do esposo. Eles estão testemunhando a segunda dor terrível, mais terrível no ser humano, que é perder alguém que ama. Então, se ela sofreu a separação do marido, agora ela sofre a separação do filho também. E como se não bastasse do seu único filho. Seu filho está morto e tem uma multidão junto dela, seguindo o cortejo. E aquela mulher talvez, em sua mente, em sua memória, no seu olhar, só conseguisse visualizar a última cena que ela já tinha visto há algum tempo atrás. Terra sendo jogado em cima daquele que você muito amou, que você tanto ama e nunca mais vai ver. Pelo menos era isso que estava preparado para aquela mulher. Era isso que estava preparado, escrito. Era aquilo que estava determinado para aquela situação. Mas o que ninguém esperava é que daqui a pouco, às portas da cidade, estaria chegando o autor da vida, aquele que concede vida, aquele que dá vida, aquele que é a própria vida, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Jesus estava envolto a uma grande multidão. Os seus discípulos o acompanhavam. E uma grande multidão também estava com ele. Quem sabe essa multidão alegre, porque estava testemunhando os prodígios, os milagres e as maravilhas que o Mestre estava fazendo. Mas do outro lado da cidade, do outro lado do portão da cidade, do outro lado da entrada da cidade, ninguém sabia do que estava acontecendo ali no meio daquela multidão. Antes, a multidão que estava seguindo aquela mulher estava enlutada, estava entristecida, estava chorando, estava desesperançosa, estava esperando somente um momento de cavar a cova, enterrar o corpo e voltar para casa para prantear junto dela. Mas eles não esperavam, eles foram surpreendidos pela presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, meu querido, eu não sei aonde você está agora, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero te dar uma garantia nesta noite, que por trás desta entrada de vida que você está vivendo, ao ultrapassá-la, você vai encontrar o autor da vida e aquele que pode resolver todo e qualquer tipo de problema que
porventura você esteja passando. Do outro lado está Jesus Cristo de Nazaré, caminhando em sua direção, com uma voz de consolo te dizendo: não chores, meu filho, não chores, minha filha, porque eu me enchi de íntima compaixão pela sua situação, pela tua vida, pela tua história, e daqui a pouquinho, até o término dessa mensagem, eu quero agora já ser um profeta em sua vida, que haja solução para o seu problema, que haja solução para essa dificuldade que você está enfrentando. E não importa de que ordem, não importa de que natureza, não importa em que âmbito esteja alojado este problema, mas Jesus tem poder para reverter o quadro da sua história. Aleluia! Louvado seja Deus! Já estava preparado o script. Era apenas agora esperar o momento certo para finalizar o velório, para finalizar o cortejo, e abrir a cova, jogar o esquife dentro da cova, e ali jogar terra em cima do esquife, e acabar, se encerraria ali de uma forma fatídica, de uma forma muito triste, a história daquela mulher. Seria uma tragédia se Jesus Cristo não estivesse à beira da entrada da cidade de Naim. Seria uma tragédia na vida daquela mulher se Jesus Cristo não estivesse passando por aqueles lugares. Aleluia! Mas é quando a gente menos espera. É quando a gente menos espera que Jesus está caminhando em nossa direção. É quando a gente não está esperando, quando a gente já perdeu a esperança, quando a gente já olha para a direita e não vê mais recursos, quando a gente olha para a esquerda, não vê quem possa nos ajudar, quando a gente olha para a nossa retaguarda e já não tem mais proteção, quando a gente olha adiante e não vê mais recursos nenhum, é que nós observamos que Jesus Cristo, Ele está vindo em nossa direção, com uma palavra enriquecedora de poder, dizendo: não chores. Esta é a palavra de Jesus para nós nessa noite, para que a gente não chore, por mais que estejamos sofrendo a dor da perda, a dor do fracasso, a dor da frustração, a dor da decepção. Quem sabe muitas pessoas te prometeram muitas coisas, mas não conseguiram cumprir com suas palavras. Quem sabe muitas pessoas te deram falsas esperanças e você, crendo nessas pessoas, se decepcionou. Quem sabe você foi esquecido pelos seus familiares, o teu pai virou as costas para você, a tua mãe virou as costas para você, o teu patrão já não te valoriza mais no seu setor de trabalho, os seus colegas de trabalho estão te perseguindo, quem sabe até mesmo dentro do ambiente eclesiástico que você vive e reúne, as pessoas estão te perseguindo. Não te aflijas, não te desesperes, não perca a tua esperança. Jesus está no controle, Ele está do teu lado, Ele está sentindo o que você está sentindo, porque se o seu irmão não sente o que você sente, se o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, o seu pastor, as pessoas que estão ao seu redor não conseguem sentir o que você sente, Jesus Cristo, Ele consegue sentir o que você sente, porque Ele é o Criador, Ele é o autor da vida, e então se Ele te criou, Ele sente o que você sente também. Olha, meu querido, Jesus sabe exatamente o que estamos sentindo. Talvez, se nós chegássemos em qualquer tipo de velório, as únicas coisas que nós conseguiríamos dizer para o enlutado, para aquele que perdeu o ente querido, é: os meus pêsames, as minhas condolências, os meus sentimentos, eu sinto muito, eu estou contrito, eu não queria que isso tivesse acontecido, o que eu posso fazer por você? Mas qualquer coisa que nós falarmos para essa pessoa, de nada vai valer, de nada vai adiantar, em nada vai amenizar a sua dor, porque eu não consigo entrar dentro do coração dela e sentir a sua alma contrita e seu coração despedaçado. Mas existe Jesus Cristo, o nosso autor, o consumador da nossa fé, que Ele sim consegue dizer para mim e para você: não chores, porque quando Ele lança essa palavra, Ele está sentindo o que eu estou sentindo, Ele está sentindo o que você está sentindo. Preste atenção, o texto vai dizer que no verso 13,
que ele vendo-a, ou seja, ele olhou dentro do olho dela e viu o que ela estava sentindo. Então ele se encheu de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar dela. Sabe o que é isso? É como se ele tivesse perdido o marido dela. É como se ele tivesse perdido o filho dela. A dor era a mesma. O que estava doendo nela estava doendo em Jesus também. Aleluia. Meu querido, o que está doendo em você agora está doendo em Jesus também. Ele está se enchendo de íntima compaixão. Ele está olhando para dentro de você. Ele está vendo a sua dor, a dimensão da sua dor. Ele sabe que você fracassou. Ele sabe que você não suportou a aprovação. Ele sabe que você foi rejeitado. Ele sabe que você foi excluído. Ele sabe qual é a dor que você está sentindo agora. E Ele tem uma palavra para você dizendo: não chores, não chores. É a palavra de Jesus para nós nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Quão bom é o nosso Senhor. Quão bom é o nosso Mestre. Porque Ele não fica apenas nas palavras. Nós, quando vamos a ambientes de luto, nós só temos palavras para poder dizer. Não temos o que fazer. Não temos poder para dar vida. Não conseguimos fazer nada para que o coração seja consolado. Não temos o que fazer. Não sabemos o que fazer, na verdade. Mas Jesus sabe o que fazer. Jesus pode fazer. Aleluia. E aqui, Ele, na verdade, agora, Ele não tem somente palavras para aquela mulher. Ele não está dizendo assim apenas: olha, não chores porque eu sei o que você está sentindo. Ele está dizendo: não chores porque Ele tem o poder para reverter o quadro da vida dela. Aleluia. Ele pode mudar a história dela. Ele vai mudar daqui a pouquinho, no verso 14. Nós vamos perceber, Ele vai mudar a história daquela mulher. Já tinha se traçado a história dela. Ela já tinha um enredo para a história dela. Mas o autor da história da sua vida e da minha vida chama-se Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. E se Ele é autor da minha vida, se Ele é autor da sua vida, Ele sabe muito bem como fazer para terminar a nossa história. Aleluia. Com essa mulher não foi diferente. Porque o verso 13 diz: e vendo-a, Ele se enche de íntima compaixão e diz para ela assim: não chores. Aleluia, aleluia. Ele diz: não chores, porque eu tenho a solução para o seu problema. Meu irmão, Jesus Cristo está agora caminhando na sua direção, olhando para dentro de você e dizendo: não chores, meu filho, não chores, minha filha. Acabou, não precisa mais sofrer, porque eu estou aqui. E não importa se você está debaixo de um poste, ouvindo o som que sai dessa caixa, desse alto-falante, dessa caixa sonora. Não importa se você está ligado em uma das redes sociais que transmitem este programa ao vivo. Não importa se você é um ouvinte assíduo dessa rádio. Não importa o que você esteja fazendo, aonde quer que você esteja. Jesus está do teu lado aí e agora, olhando para dentro de você, vendo o que você está sentindo e dizendo para você não chorar, porque Ele vai te dar a solução agora, para a glória de teu santo nome. O que acontece? Jesus toca no esquife, Ele toca naquele corpo, não podia, não era o normal, não era a prática, mas Ele toca, e quando Ele toca, a vida entra naquele menino de novo. O que eu quero profetizar na sua vida nessa tarde, na noite desse dia, que você possa sentir o toque de Jesus aí onde você está. Aonde você precisa que Jesus toque você? No teu trabalho, na tua escola, na tua saúde, no teu lar, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida do teu filho. Onde você quer que Jesus toque? Para que haja solução. Ele vai tocar nessa noite. Eu quero fazer uma breve oração com você e te abençoar e você tomar posse dessa palavra, porque Jesus está aqui e Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, como fez na vida daquela mulher. Pastor Márcio Damasceno, mas tem muitos anos que isso aconteceu, tem mais de 2000 anos que isso aconteceu. Não importa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente.
E daqui uns dias, conforme foi falado na abertura deste programa, as mudanças climáticas e todas as alterações que estão acontecendo na Terra é o anúncio da breve volta de Cristo Jesus. E quando isso acontecer, aí sim estaremos para sempre com Ele nos céus, e nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá dor. Estaremos todos os dias, aleluia, junto dele. Mas enquanto isso, eu quero ser um profeta na sua vida e te abençoar com a palavra de vitória vinda da parte de Deus. Ore comigo se puder. Eterno e soberano Deus, nós nos curvamos diante do teu poder, diante da tua majestade. E talvez, ó Deus, as pessoas não entendam como nós estamos nos sentindo agora. Mas o Senhor sabe, o Senhor sente. Então nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa aflição, toda a nossa dor, todo o nosso cansaço, todo o nosso desespero. Tudo aquilo, ó Deus, que tem nos desmotivado, nós colocamos nesta noite diante do teu altar. E nós cremos nessa palavra que foi ministrada nessa noite. De maneira, ó Pai, que o alívio pela tua palavra adentre os nossos corações e venha saciar a nossa alma que está abatida, dando conforto e fortalecendo para a glória de teu santo nome. Abençoe todos os ouvintes, todos aqueles que estão assistindo, os internautas e todos os cooperadores deste grande trabalho que é o Falando de Jesus. Deus abençoe esta rádio, essa transmissora da verdade, junto de todos aqueles responsáveis que aqui estão. E seu nome seja glorificado a cada dia, é o que nós oramos, já agradecidos no nome de Jesus. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite e que Deus nos dê outra oportunidade, se Ele não arrebatar a igreja antes. Amém. Louvado seja Deus. Ok, Rádio Popular, agora são 18 horas e 37 minutinhos, 18 e 37. Deus, como eu falei no princípio do programa, Deus não nos deixa sem uma palavra que venha ao encontro do meu coração como do seu coração. E eu quero estender esta palavra a todos os nossos ouvintes, nossos colaboradores, como o pastor Márcio Damasceno trouxe, de que estamos fazendo aquilo que Deus pediu. Ide, levai a palavra. E nós convidamos os responsáveis, os mensageiros, os profetas de Deus para trazer a palavra que vai ao encontro da sua vida, vai ao encontro da minha vida. E desde já quero agradecer mais uma vez o pastor Márcio Damasceno, ele é aqui lá de Chapada Grande, ok? E agradecer também aos nossos colaboradores. A Rádio Popular, ela trabalha com uma união, com um conjunto de pessoas, exatamente com Sebastião, Heraldo, Graucio, Edmar, Leandro, Enivaldo, e também com você. Não adianta nós colocarmos uma mensagem, um programa falando de Jesus, se não tiver você que está sentado agora aí na avenida, nas praças, você que está no comércio, não tem graça. O nosso objetivo do programa Falando de Jesus é porque você, 30 minutos da sua vida, 30 minutos do seu trabalho, 30 minutos do seu lazer, seja dedicado para você ouvir uma palavra que vai edificar a sua casa, vai edificar a sua família, vai edificar os seus filhos, vai edificar todas as sortes de bênção na sua vida. Quero desde já mandar um abraço especial a uma pessoa que eu amo, gosto de coração, com o maior respeito, uma família, seu José, Dona Eurica, mãe, pais, tá certo? Do meu grande amigo Ananias, diretor, proprietário, responsável pela Rádio Fonte. Tenho um grande carinho pela essa família, como Dona Eurica, como também seu José, como se fossem meus pais. A você quero dedicar não o programa, mas a palavra de Deus, que foi dirigida para todos nós. A todos os ouvintes da Rádio Fonte, a todos os ouvintes da Rádio Cultura,
Não dá tempo para eu mencionar todas as ruas, todas as vielas. Não dá tempo para eu mencionar todas as pessoas. Mas eu quero agradecer em nome do programa Falando de Jesus a todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que nos assistem, a todos vocês que todas as tardes têm aberto o seu coração, têm aberto o seu tempo para ouvir o programa. O programa Falando de Jesus não quer audiência. A Rádio Popular não está procurando audiência para o programa. A Rádio Popular não está procurando patrocinadores para o programa. A Rádio Popular não está procurando vínculo nenhum. A única coisa que a Rádio Popular, conexão com a Rádio Fonte Cultura, é que você tem todas as tardes, noites, que daqui uns dias vai ser noite, que você possa ter uma mensagem de Deus no seu coração. A partir de agora, nós vamos estar desfazendo a nossa rede de conexão Rádio Popular, Rádio Fonte, Rádio Cultura. Amanhã eu peço permissão a Deus para mais uma vez estarmos aqui, para abrir o sistema, para falar com você de qualquer lugar do mundo, para você ouvir o programa Falando de Jesus. A todos vocês, tenham uma boa tarde, tenham uma tarde e noite muito abençoada, principalmente com essa palavra que o pastor Márcio Damasceno trouxe hoje aqui no estúdio da rádio. Ok? A todos vocês, muito obrigado, Leandro. Obrigado aí a todos vocês que estão nos ouvindo. A você que a partir desta semana que começou a assistir conosco. E em breve, creio eu, tenho fé, que nós vamos conseguir outras conexões, outros parceiros, outros amigos que queiram transmitir a palavra de Deus exatamente como vocês hoje estão tendo o privilégio de graça, sem sair de casa,